Deputado Júlio César Filho, senhores deputados, senhoras deputadas, os caros telespectadores da TV Assembleia, TV Verde Vale do Cariri, TV Sinal de Aracati, ouvintes da Rádio FM Assembleia, internautas que acompanham o dia a dia da Assembleia Legislativa através da nossa agência de notícias, demais servidores presentes a este plenário 13 de maio. Caros parlamentares, subo a esta tribuna nesta manhã para contestar, eu disse contestar, a proposta da medida provisória que prevê subtrair 200 milhões de reais do orçamento do sistema SEBRAE para a criação de uma agência de promoção do turismo. Tal iniciativa barra o desenvolvimento econômico do setor em âmbito nacional e local. O SEBRAE investe há mais de 20 anos no fomento e na capacitação dos pequenos negócios na área do turismo. O caro deputado Bruno Gonçalves, que é integrante da Comissão de Turismo, vice-presidente da comissão. Portanto, a ideia de retirar recursos do Instituto para estimular o desenvolvimento do segmento contraria o papel já exercido pela entidade SEBRAE. Apenas no ano passado, a instituição atendeu 230 mil empresas de micro e pequeno porte que atuam no turismo. Para nós, chega a ser uma ação contraditória. O SEBRAE e o governo federal são, até o momento, parceiros na implantação de políticas públicas para gerar emprego e renda por meio do empreendedorismo. Em janeiro deste ano, na sede da instituição em Brasília, o presidente Michel Temer consagrou mais algumas dessas políticas ao lançar o projeto Empreender Mais Simples, que vai atender o universo de 11 milhões de micro e pequenas empresas brasileiras. No segmento do turismo, a possível extinção de uma agência brasileira de promoções e exportações e investimentos gera um verdadeiro rompimento nessa área. Agências desse tipo atuam para impulsionar os produtos e serviços brasileiros no exterior e para atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Reforço: é absurda a iniciativa do governo federal. Em palavras claras, a intenção dessa medida é tirar dinheiro de ações já estruturadas, visando a melhoria das pequenas, micro e médias empresas nos estados, para realizar festas e feiras no exterior. O pior, senhores e senhoras, caso essa medida provisória seja aprovada, esses recursos podem sair do caixa do SEBRAE já no próximo mês, interrompendo programas já existentes. Tal medida atinge, e muito, o turismo cearense. Nosso Estado precisa de investimentos em qualificação e deve sentir com mais intensidade a perda de orçamento do SEBRAE. Atualmente, a criação de rotas estratégicas para fomentar o turismo no interior depende desses recursos. E aqui faço um parêntese para mostrar que o produto Rota das Emoções dos SEBRAEs cearense, piauiense e maranhense vem se consagrando como um dos melhores roteiros turísticos no nosso país para ver a diversidade que existe nessa região. Além disso, a rota, deputado Roberto Mesquita, também integrante da Comissão de Turismo, do café, que está sendo implementada no maciço do Baturité, fazendo com que haja um estímulo ao ressurgimento desta cultura do café e, principalmente, de podermos, com isso daí, fomentar ao conhecimento por parte dos turistas, quer cearenses ou quer brasileiros de outras unidades da federação ou até mesmo estrangeiros, para poder conhecerem essas rotas. Existem programas, como eu disse, das rotas de Baturité, do Geoparque do Araripe e da Ibiapaba, inclusive agora com a qualificação de mosteiros, além de planos para a implantação de rotas gastronômicas e religiosas em Fortaleza. O corte de 200 milhões no orçamento do SEBRAE Nacional representa a perda de 30% dos seus recursos. No caso do Ceará, seriam 15 milhões de reais a menos e a possibilidade de interrupção dos projetos. Conforme noticiado na imprensa, ontem, terça-feira, o presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos, teve reunião em Brasília com os ministros da Casa Civil, Relações Exteriores e Turismo. A sua missão era de reverter a situação. O SEBRAE Nacional
mostrou que isso também será utilizado em sua defesa, devendo ser apresentada a posição da UNEX, que é uma entidade formada pela Abrazel, pela CNDL, pela Abras, pela CACB, pela ABAD, pelo Alshop e pela Anamaco, que defende a manutenção dos recursos para os pequenos negócios. Deputados Daniel Oliveira, Vossa Excelência também, que é um dos deputados que defendeu aqui nessa casa, inclusive, me lembro bem no seu primeiro mandato, a criação da Secretaria do Empreendedorismo aqui na casa, coisa que contou, inclusive, com o nosso apoio à época. É muito importante que nós possamos fazer com que não saia do papel essa medida provisória. Digo isso, deputado Roberto Mesquita, porque serão atingidos, sim, aqui mesmo, negócios no nosso próprio estado do Ceará, porque são 15 milhões de reais que deixarão de ser investidos no Sebrae Ceará para a fomentação de qualificação, de cursos de capacitação e, principalmente, de fazermos com que ações empreendedoras possam vir do micro e pequeno empresário. E isso, no nosso país, que precisamos tanto da volta da geração de emprego e renda no país, é importante que a gente consiga fazer com que o Sebrae seja fortalecido na sua missão de fazer com que, se já não existem mais a geração de empregos através da possibilidade da carteira assinada, como é uma máxima que nós estamos vendo aos mais de 20 meses pretéritos, nós temos que ter essa ideia de procurarmos fazer com que o Sebrae consiga se estabelecer cada vez mais como um órgão propulsor, uma instituição propulsora do desenvolvimento econômico e social no nosso país. E isso, hoje já existe essa agência, e essa agência ela já faz o seu papel. Há algum tempo atrás ouvimos algumas observações sobre o funcionamento dessa ação, acho que alguns recordam-se de quando o Paulo Henrique Cardoso, filho do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, teve algumas acusações que depois foram demonstradas de que não era aquilo que se pensava, mas houveram acusações que mostravam que os recursos nessa Apex Internacional, essa agência que promove o Brasil no exterior, ela não estava atingindo aos objetivos que era aquele de fazer com que o Brasil se tornasse um país cada vez melhor, de ser conhecido através de uma política pública de estímulo à visitação e aos novos negócios no nosso país. Dessa forma, é que essa medida de se tirar 200 milhões de reais do orçamento do Sebrae Nacional atingirá sensivelmente essa parcela de negócios da economia brasileira, que são os micro e pequenos empresários, notadamente aqueles que têm o viés para o turismo, que atuam determinadamente nesta área, serão abatidos de uma forma maior. Trago, portanto, me permita uma parte, deputado Sérgio. Logo em seguida, meu caro deputado Roberto Mesquita. Trago aqui o posicionamento, porque estivemos conversando, inclusive nesse momento, a Câmara Setorial de Eventos da ADES realiza reunião, o Joaquim Cartacho, que é o superintendente do Sebrae, a nível de estado do Ceará, está lá demonstrando quais são os projetos que nós temos para o turismo para esse ano de 2017, não pude fazer parte da reunião, está lá o nosso assessor Rômulo Trevia nos representando, mas demonstrando a preocupação que nós temos de trazer esse assunto para esta casa, para que a população inteira possa tomar conhecimento. Eu passarei no final do meu pronunciamento a um outro tema, então quero ouvir as observações a título de aparte do deputado Roberto Mesquita. Deputado Sérgio Aguiar, tem duas instituições no Brasil que nos orgulham muito, porque é comum as instituições públicas serem ineficientes, serem órgãos que não vale a pena consultar. Mas no Brasil nós temos o Sebrae e a Embrapa, que são diferenciados. Tanto a Embrapa como o Sebrae têm mostrado um compromisso com a qualidade, um compromisso com as suas missões, que muito nos orgulha. Entretanto, deputado Sérgio, o Sebrae faz parte do famoso Sistema S. E esse Sistema S arrecada fortunas que são orçamentárias, mas não têm a sua aplicação fiscalizada pelos órgãos de controle. Falo isso não para contrariar a sua fala, querendo que o Sebrae seja esvaziado. Queria que
os recursos que vão para esse sistema S, que criam verdadeiros feudos, país afora. Haja vistos que existe aqui no Ceará, como o sistema Fé Comércio e outros, que criam verdadeiros feudos, sem entrar aqui no mérito de fazer julgamentos sobre as pessoas. Falo apenas dos feudos, locais que estão lá, pessoas já virando dinossauros. E queria dizer que, até onde eu sei, a ideia é transformar a Embratur em uma agência para poder utilizar partes desses recursos do Sistema S, que abundam. Inclusive, tem até um senador que fez um livro, A Caixa Preta do Sistema S, mostrando que mais de 40 bilhões de reais são arrecadados por anos por o Sistema S, através das contribuições sindicais, e esse dinheiro precisa ser melhor fiscalizado. Não quero aqui, de forma nenhuma, só a título de produzir debate, produzir discussão, entrar no mérito que é o SEBRAE, que deve ter suas ações esvaziadas, porque acompanho aqui com muita satisfação o seu mandato, sei da seriedade, sei como o senhor lida com o empreendedorismo, principalmente com a pequena e microempresa. E o SEBRAE é um organismo que atende a pequena e microempresa com excelência. Daí não achar crível que seja dele que se tire o dinheiro. Mas acho que do Sistema S nós devemos passar a olhar com mais atenção. Obrigado, deputado. Agradeço, deputado Roberto Mesquita, incorporo a parte de Vossa Excelência ao nosso pronunciamento, e agradeço por Vossa Excelência corroborar com o pensamento nosso, de que, se ocorrer do fortalecimento dessa agência, que não sejam com os parcos recursos que advêm do SEBRAE. O SEBRAE é uma instituição, como eu disse, respeitada em todo o país, que tem a oportunidade de fazer com que a micro e pequena empresa seja aquele setor de negócios que ainda esteja superando as adversidades da economia brasileira, mas que está se erguendo, que está se posicionando para fazer com que não haja a diminuição do número de desempregados mais acentuadamente ainda. Então, dessa forma, é que garanto que o nosso mandato acompanhará cada passo deste processo. É imprescindível cobrar e fazer valer investimentos no setor que já vem sendo tão castigado com a retração que nossa economia vem sofrendo nos últimos anos. A hotelaria nacional, por exemplo, está quebrando em função da concorrência e que não se deve tirar recursos de um órgão com orçamento em curso. Fica aqui, portanto, senhores deputados, senhoras deputadas, a nossa contestação à edição dessa medida provisória, já que outras fontes de recursos poderiam ser utilizadas, que não os recursos da micro e pequena empresa, que é do Sistema SEBRAE. Aqui no estado do Ceará, conheço de perto, participativamente, das ações que são edificadas e das atividades também que são proporcionadas pelo SEBRAE, sei o quanto é importante para a fomentação da economia no nosso estado do Ceará, as ações que são empreendidas pelo SEBRAE, e por isso daí é que venho aqui fazer esse grito de alerta. Não é possível a nós perdermos já de um orçamento tão combalido, de uma economia tão sofrida, 15 milhões de reais do orçamento do SEBRAE, o que vai, sem dúvida nenhuma, prejudicar a micro e pequena empresa cearense, seja ela lá do Salitre, do Juazeiro, do São Gonçalo do Amarante ou da Caucaia, seja do Aracati ou do Camusim, mas irá, sem dúvida nenhuma, fazer com que haja prejuízo à população do nosso estado do Ceará, esse desaquecimento que pode ocorrer através da diminuição dos recursos do SEBRAE no nosso estado do Ceará. Senhor presidente, eu agradeço esse espaço, passo agora, já com o tempo que Vossa Excelência me concedeu para finalizar o pronunciamento, para dirigir minhas palavras a alguns daqueles que fazem parte também do turismo cearense, que são aqueles que transitam no núcleo urbano da praia de Jericoacoara, no município de Jijoca de Jericoacoara.
O Detran está fazendo uma operação pente fino, como se diz a história, e o nobre deputado Roberto Mesquita aqui, que eu lhe vejo assim, Roberto, com a caricatura do sertanejo que conhece da praia ao sertão, da serra à capital, tudo que se passa no nosso estado do Ceará. Mas sabemos que ao longo dos últimos tempos, poucas foram as habilitações que foram retiradas pelos homens do campo, por aqueles que fazem as suas atividades que antigamente... Segura, Dedé. Segura aí, Dedé. Que fazem a economia, que se trocou a moto pelo cavalo, ou melhor, o cavalo pela moto. E o Detran está intensificando uma operação lá na praia de Jericoacoara, coibindo a toda e qualquer sorte de irregularidades que possa ocorrer. E aí, o prefeito Lindbergh Martins, que governa aquele município, que já começa demonstrando a sua capacidade de ser um grande gestor, começa a tratar as coisas devidamente como deve ser feito e vai fazer com que a parceria entre o ICMBio, no Parque Nacional de Jericoacoara, ICMBio, assim como também com o governo do estado e a prefeitura, possa se tornar cada vez melhor. Mas as ações que estão sendo empreendidas é pelo Detran, é por um órgão estadual, um órgão que faz o controle do trânsito que está ocorrendo lá na praia de Jericoacoara. Defendemos as ações, entretanto, solicitamos também que haja a devida cautela por parte dos representantes da lei de trânsito estadual para que possam coibir os abusos verdadeiramente, entretanto, possam também fazer com que a praia de Jericoacoara esteja sendo bem atendida por todos aqueles que ali transitam e que todos nós sabemos existem as suas limitações. Deixo aqui, portanto, senhor presidente, essa nossa preocupação e volto a dizer que me posto contra a medida provisória que retirará 200 milhões de reais do recurso do SEBRAE Nacional. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.